Olá! Quando uma pessoa se sentir ofendida em sua honra, na sua privacidade, intimidade, imagem, nome ou o próprio corpo físico, e essa ofensa se estender ao seu patrimônio e até mesmo ser prejudicial em suas atividades no dia a dia, pode ser caracterizado dano moral. Pois bem, no programa de hoje, esse será o nosso tema principal, dano moral. Quando isso ocorre e, se acontecer, quais providências podem ser tomadas? Depois do intervalo, esse será o tema do nosso programa de hoje, com o advogado aqui da nossa subseção. Depois do intervalo. Até já. Dia 11 de agosto, Dia do Advogado. Dia dedicado a você que tem como profissão defender o seu semelhante contra a injustiça, contra a violência e contra a fraude. A você que tem a missão diária de defender a aplicação do direito e o cumprimento das leis. Aqui em Januária já avançamos muito, mas ainda temos um árduo caminho a percorrer. Na luta constante para que você, advogado, não só hoje, mas como em todos os dias, seja lembrado e respeitado pelo instrumento de justiça que é. Advogamos pela educação. Advogamos pelo trabalho. Advogamos pelo meio ambiente. Advogamos pela inclusão. Advogamos pelo respeito. Advogamos pela democracia. Advogamos pelo seu direito. Porque sem advocacia não há justiça. Olá, sejam bem-vindos. Estamos de volta para o nosso primeiro bloco do programa OAB da TV de hoje e, como já dissemos anteriormente, dano moral. Esse é o nosso tema de hoje e nós vamos citar várias situações aqui para entendermos melhor as questões do dano moral, como proceder, se acontecer, como isso pode acontecer, enfim. Para isso, nós estamos recebendo aqui o nosso colega aqui da 123ª subseção, Dr. Wilson Gonzaga Neto, advogado, que vai conversar, vai bater um papo hoje conosco aqui no nosso programa sobre dano moral. Dr. Wilson, seja bem-vindo ao nosso programa. Carlos, eu que agradeço o convite. Para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui falando para as pessoas, né, sobre o dano moral, que é um tema tão relevante, tão corriqueiro no dia a dia e muitas vezes nós passamos despercebidos, sofrendo condutas que são ensejadoras de dano moral. Exatamente, e o propósito nosso aqui do programa, doutor, é exatamente esse. É fazer de uma forma educativa, de uma forma a chegar na sociedade, para que ela entenda, esclarecer, informar mais a sociedade em torno das regras jurídicas, né, que nós temos aí que cumprir para que a coisa aconteça, para que a nossa convivência seja pacífica, mais pacífica possível. Inicialmente, doutor, explica para a gente o que é o dano moral. Essa é a pergunta mais importante, né? Tanto é que a primeira pergunta é que a gente já recebe de surpresa essa primeira pergunta. Mas é o seguinte, o dano moral, e aí as pessoas se confundem às vezes, o dano moral ele é uma ofensa ao direito da personalidade. As pessoas às vezes se confundem muito os acontecimentos que nos deixam tristes, os acontecimentos que são frustrantes, os acontecimentos, as discussões de trânsito, um eventual problema numa loja, e generaliza, né? Chegam às vezes nos escritórios dos advogados, sofri danos morais, até generalizando e colocando a palavra no plural. Quando, na verdade, o dano moral em si, ele é uma ofensa ao direito da personalidade. Quando nós falamos em responsabilidade civil, que é o gênero, que é o que abrange toda a sistemática, a gente fala em conduta, dano
nexo de causalidade e um elemento dolo, o elemento subjetivo que a gente fala, que é a intenção de fazer ou um mau cuidado na hora de fazer. Portanto, o dano é apenas um elemento dessa responsabilidade civil. Então, quando nós falamos em dano moral, nós estamos falando num elemento apenas da responsabilidade, que é essa ofensa a um direito da personalidade. Poderia ser um dano estético, que não é a mesma coisa que dano moral. Poderia ser um dano material também, que não é a mesma coisa que dano moral. O dano moral, especificamente, ofende a esse direito que é íntimo do ser humano. Dá para mim aí um exemplo prático para que a pessoa que está ouvindo lá, porque ela aí ficou, ela pode confundir diversos estágios desse processo aí com o dano moral. Um exemplo prático. Olha só, o STJ recentemente editou seis hipóteses que seriam características de dano moral patente. Nós vamos tratar da mais corriqueira que acontece, que é a inscrição indevida nos cadastros de crédito. É um exemplo clássico de dano moral, porque ele ofende qual direito da personalidade? A imagem. A maneira com a qual a pessoa é vista perante a sociedade. Ela ofende esse direito da pessoa, que é um dos direitos da personalidade. É um caso clássico de dano moral. O senhor falou uma coisa interessante aí, que é a lesão ao direito da personalidade. Vamos dar uma fala mais ampla, mais específica sobre essa lesão ao direito da personalidade. Sim, na verdade, os direitos da personalidade estão lá, no artigo 11 ao 21 do Código Civil. Aí você me fala, então quer dizer que os direitos da personalidade estão só lá, estritamente no Código Civil? Não. Os direitos da personalidade estão no artigo 11 ao 21 do Código Civil, e lá estão o nome, a integridade física, a honra, a imagem, a respeitabilidade. Mas os direitos da personalidade estão lá na Constituição. A base do direito da personalidade está na Constituição, lá no artigo 5º. Então você me fala, os direitos da personalidade estão na Constituição e no Código Civil. Consequentemente, os direitos da personalidade estão estritamente descritos na lei. Não. Os direitos da personalidade, eles serão aferidos, eles serão analisados a cada caso concreto. Cada caso que for levado ao judiciário, cada caso que for levado a juízo, será analisado se ali há uma ofensa ou não a um direito da personalidade. Por isso é que nós usamos esse exemplo em direito, no meio jurídico, que se trata de um rol exemplificativo, ou seja, ali nós temos exemplos de direito da personalidade. Existem outras várias situações que podem caracterizar uma ofensa a um direito da personalidade que não esteja necessariamente na Constituição, no Código Civil, na CLT ou em qualquer outro diploma legislativo. O senhor falou aí antes, na resposta anterior, e me chamou a atenção, eu queria que o senhor fizesse para nós uma diferenciação entre o dano moral e o dano material, porque às vezes sofre-se o dano material e ele, por consequência, acaba fazendo uma ofensa, né, ao cidadão, à sua integridade, etc. Diferencia para a gente aí dano moral e dano material. Excelente. E é importante pontuar, porque o dano moral, como eu disse no conceito, é uma ofensa ao direito da personalidade, ou seja, uma ofensa a um direito do ser humano como condição inata desse próprio ser humano. Ou seja, o direito da personalidade é algo que é próprio do ser humano. Já o dano patrimonial é uma ofensa ao patrimônio. Isso é a língua portuguesa pura. O direito, nesse ponto, ele foi literal. Então, o dano patrimonial é uma ofensa ao patrimônio da pessoa. Por exemplo, uma pessoa que sofre um prejuízo e é cobrado indevidamente por uma quantia que não deve, ou uma pessoa que sofre uma retirada de um serviço bancário que ela não solicitou. De repente ela chega, pega o extrato dela e vê que ali estão sendo cobradas tarifas de serviços que ela não contratou. Isso automaticamente gera um dano patrimonial que pode ser buscado em juízo. Vai gerar um dano moral? Aí são cenas do próximo capítulo. Nós vamos analisar se houve ali uma ofensa ao direito da personalidade. Nós temos também a questão patrimonial, e isso é muito interessante, mas é possível que o dano patrimonial também gere um dano moral, ou que venha de um dano moral. Por exemplo, nós falamos, a pessoa jurídica, as empresas, elas também podem sofrer dano moral.
O artigo 51, salvo engano, do Código Civil fala que os direitos da personalidade também resguardarão as pessoas jurídicas no que for aplicável. Pessoa jurídica não tem sentimento, mas pessoa jurídica tem imagem. E quando pessoa jurídica tem imagem, essa imagem pode ser abalada por uma notícia falsa veiculada em um site de relacionamento. Veja, há uma notícia falsa, que é uma conduta, há essa veiculação gera um prejuízo para aquela pessoa jurídica, para a imagem daquela pessoa jurídica, daquela empresa, e as pessoas eventualmente deixam de comprar. Há um abalo patrimonial, mas que vem de um dano moral. Mas, vou frisar novamente, não necessariamente o dano patrimonial será a mesma coisa que o dano moral. Olha, é muito importante isso que o doutor está falando, até porque quando as pessoas se sentirem, de certa forma, ofendidas, se sentirem lesadas, seja pessoalmente ou nas questões do patrimônio, é muito importante que se procure os meios jurídicos, advogado da sua confiança, para se informar. Aliás, eu queria até parabenizar a subseção, que hoje fez um trabalho maravilhoso na nossa Praça Dom Daniel, em razão aí da Semana do Advogado, onde estão acontecendo vários eventos, e lá vários advogados estavam à disposição para efeito de esclarecimentos preliminares. Ali não são discutidas as causas propriamente dito, mas são discutidos, são informados dos direitos para que não precisa nem ser necessariamente com aquele advogado, mas já que ele se informou, ele pode procurar o de confiança, e isso cabe exatamente sobre esses danos que as pessoas podem sofrer, no caso aqui o dano moral. Aí vem aquela pergunta, aconteceu-se todo um processo que pode ser um dano moral. Como é que o cidadão faz para provar? A primeira questão, a primeira providência que o cidadão que se sente lesado de alguma forma deve tomar é procurar um profissional, como você falou. A OAB, ela oferece, né, aqui na comarca, existem vários profissionais altamente capacitados que podem dar uma consulta, uma informação adequada sobre aquele caso específico da pessoa. Então, a primeira providência é procurar um advogado. Muitas vezes as pessoas, como eu falei, sofrem um contratempo e confundem esse contratempo com um dano moral. Então, o mais adequado é procurar um advogado e ele vai analisar se este aborrecimento sofrido, ele interfere de alguma forma no direito da personalidade. Uma vez interferido no direito da personalidade, é importantíssimo e é necessário procurar ou o Poder Judiciário ou os órgãos específicos de proteção, como os PROCONs, os sindicatos, que o dano moral também pode ser sofrido nas relações de emprego, nas relações de trabalho, e buscar as medidas adequadas nesses órgãos. Doutor Wilson, tem mais uma sequência de perguntas aqui, mas eu vou chamar o nosso intervalo e logo após a gente volta para terminar essa conversa sobre dano moral. Um instante só. Dia 11 de agosto, Dia do Advogado. Dia dedicado a você que tem como profissão defender o seu semelhante contra a injustiça, contra a violência e contra a fraude. A você que tem a missão diária de defender a aplicação do direito e o cumprimento das leis. Aqui em Januária já avançamos muito, mas ainda temos um árduo caminho a percorrer. Na luta constante para que você, advogado, não só hoje, mas como em todos os dias, seja lembrado e respeitado pelo instrumento de justiça que é. Advogamos pela educação. Advogamos pelo trabalho. Advogamos pelo meio ambiente. Advogamos pela inclusão. Advogamos pelo respeito. Advogamos pela democracia. Advogamos
advogamos pelo seu direito. Porque sem advocacia não há justiça. Olá, estamos de volta para o nosso segundo bloco do programa de hoje, OAB na TV, e o nosso tema continua sendo dano moral. Para tanto, nós estamos recebendo o Dr. Wilson Gonzaga Neto, advogado aqui da nossa subseção, e que tem feito o primeiro bloco, foi fantástico. E eu já começo, Dr. Wilson, me referindo à última fala nossa no primeiro bloco. Procurou-se um profissional para a questão de provar, de se informar sobre o dano moral. Constatou-se que existiu dano moral. E a partir daí, como é que se procede na ação? Explica para a gente só quais são os rumos tomados a partir dali. Eu digo isso porque tem muita gente, é comum isso, as pessoas às vezes se sentir tímidas, eu não devo, eu devo, como fazer, e a partir de aí qual será o andamento. A gente, evidentemente, que cada caso é um caso, mas vamos nos referir assim, de uma maneira um pouco global de como se procede a partir do momento que se estabelece sofrer um dano moral. Aí nesse momento, levando o processo ao judiciário, é que as coisas se colocarão sobre a mesa, né? É nesse momento que será feita a prova do dano moral, quando necessário, né? E a partir daí é que será discutida em juízo a questão. A pessoa já foi, procurou um advogado, foi orientada, o parecer do profissional foi no sentido de que houve realmente um direito, uma ofensa ao direito de personalidade dessa pessoa, e decidiram, por aí, ingressar em juízo, né? Entrar na justiça propriamente dito, para buscar a reparação por esse dano. Bom, em juízo, na justiça, é que será visto se houve ou não realmente o dano segundo a visão do Poder Judiciário. É importante frisar que algumas espécies de dano moral, elas precisam ser provadas. Por exemplo, uma pessoa sofreu uma lesão física qualquer. Há uma necessidade de se comprovar ali se essa lesão física que ela sofreu abalou os direitos da personalidade de tal forma a ensejarem o dano moral. Existem outros casos, como eu falei no primeiro bloco, em que o STJ definiu em algumas hipóteses em que o dano moral irá acontecer independente de prova. Basta comprovar o acontecimento, não a lesão propriamente dita, não a ofensa. O acontecimento em seja a ofensa. O exemplo que nós usamos no primeiro bloco foi o exemplo da inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito. Mas também existem as questões bancárias, né? Atrasos de voos também acontece. Nós vamos chegar até nesses casos práticos, que eu gosto de citar esses casos práticos, porque é comum, a gente sabe, a gente ouve muito aí, desculpa, sofreu dano moral, eu tenho que ser ressarcido, enfim, eu quero ir primeiro nessa parte aqui. Processo correu e digamos que houve. Todo processo requer uma indenização financeira. Como se calcula isso? Como é que a coisa se dá nesse embate? É aquela questão. O dano moral, ele tem essa natureza reparatória. Ele é diferente do dano patrimonial nesse ponto. O dano patrimonial, ele visa compensar. O dano patrimonial, ele repara. E aí existe a discussão na justiça, nos tribunais, se o dano moral teria necessariamente que ser tabelado ou não. Prevalece o entendimento que não. Ou seja, em regra, o dano moral não tem tabelamento. O juiz vai analisar o grau de lesão provocada por aquela conduta e, com base no grau de lesão provocada, ele vai fixar uma quantia, um valor, que pode ir, dependendo do caso, de 1.000 a 30 mil, a 100 mil reais, depende da situação. Cada caso será um caso.
Só que existem alguns dispositivos, algumas leis, algumas normas aplicadas no Brasil que determinam que o dano moral seja tabelado. Recentíssimos agora são a reforma trabalhista, que tabelou o dano moral na Justiça do Trabalho, e também a Convenção de Varsóvia. Aí eu falo, meu Deus, Convenção de Varsóvia aqui, mas todo mundo está sujeito, todo mundo que voa está sujeito a isso. O STJ decidiu, salvo engano, entre 2016 e 2017, que os atrasos de voos internacionais, eles devem observar não o Código de Defesa do Consumidor, mas a Convenção de Varsóvia. E a Convenção, ela tabela o dano. É um exemplo, né, que nós podemos usar aqui. Porque a Constituição nossa, ela prevê que tratados internacionais que o Brasil seja parte relacionados à aviação internacional, valem como norma. Desde que caracterizadas as provas, né? Evidentemente, porque o atraso do voo pode ter N situações que o fizeram acontecer. Nevou, choveu muito, o aeroporto fechou, etc, etc, etc. Sem dúvida. E aí nós falamos das excludentes do dano moral, né? Porque, por exemplo, não quer dizer, eu entrei com dano moral, vou ganhar. Não, existem excludentes de responsabilidade, que são o caso fortuito. Por exemplo, nevar, chover, o caso fortuito, força maior, né? Choveu, nevou, aconteceu um acidente que não teve relação com a empresa que está sendo processada, ou mesmo a culpa exclusiva da própria vítima. O cidadão atrasou, pegou um táxi em cima da hora, ele sabe que tem que embarcar 1 hora antes. Aí ele pega o táxi, faltando 5 minutos para embarcar. Não dá tempo. Atrasou, perdi o voo, vou processar a empresa? Não faz sentido. Né? Então, acontece isso justamente para haver esse equilíbrio necessário. Senão, haveria simplesmente o fato de eu reclamar e ser reparado por isso. Não, nós temos que analisar o caso concreto e aplicar a justiça. E a justiça, às vezes, ela pende para o outro lado também. Ele tem que ver a responsabilidade, né? No caso do voo, todo mundo sabe que tem que chegar antes, tem que fazer o check-in, tem aqueles procedimentos de praxe ali. Às vezes o cara... Nós estamos chegando ao final desse bloco, mas eu gosto muito de fazer esse tipo de coisa, esse tipo de pergunta, de casos práticos, e eu selecionei alguns aqui para perguntar para o senhor, porque eu acho que chega mais, aí os nossos ouvintes e telespectadores começam a ver, diante do que o senhor falou na primeira parte, a situação jurídica, os casos práticos, e começam a movimentar. É muito importante a gente provocar as pessoas aqui a pensar, a buscar, às vezes, uma leitura, a buscar a informação, porque através disso é que se faz uma justiça. Digamos, justiça é justiça, mas a consciência de chegar lá sabendo o que a gente vai pedir. Digamos que, o senhor citou a questão da pessoa jurídica, eu vou começar por ela. Ali no mercadinho, aí já vai acontecer com a outra pessoa. Diga-se que tem um alimento que está vindo contaminado. Eu comprei determinado produto alimentício, ele já veio com alguma coisa dentro. Como é que a gente resolve isso aí? Esse caso é clássico no STJ. Inclusive, ele gerou um princípio de discussão judicial em 2014, porque, veja bem, existem casos, né, de insetos encontrados, por exemplo, até meio asqueroso, mas é um exemplo real, está na jurisprudência, né? Fica à vontade. Sim, e de uma barata encontrada numa lata de leite condensado. O cidadão ingeriu a lata, abriu aquele furinho, todo mundo já fez isso, eu já fiz demais. Você abre o furinho na lata e bebe o leite condensado ali. E ele percebeu um corpo estranho saindo, era uma barata. O cidadão, ele teve contato com aquele inseto. E o tribunal então menciona, né, fala um inseto asqueroso, um inseto sujo, né, que vive nos esgotos, tudo. E o cidadão foi indenizado. Mas o que o tribunal entendia? Você tem que ingerir o produto. Então, o que prevalece é, se tem uma barata na lata de leite condensado, você tem que ingerir o leite condensado para ter o dano moral. Logicamente, desconhecia que ali havia uma barata, claro, por óbvio. O sujeito não sabe que ali tem uma barata, abriu um furinho, começou a tomar e viu que tinha uma coisa estranha, abriu e era uma barata. Barata encontrada em refrigerante.
Então o tribunal entendia assim, o sujeito começou a ingerir o produto, percebeu que ele tinha algo, não necessariamente uma barata, mas pode ser uma moeda, uma chave, qualquer corpo estranho. Esperando encontrar uma chave lá dentro, enfim, né? Então tinha um corpo estranho. Mas em 2014 surgiu um entendimento dissidente aí, falou, não precisa ingerir. História é essa? Basta haver o corpo estranho. O que está sendo protegida é a saúde, é o risco, o que está sendo protegido é a saúde e a segurança do consumidor, nesse caso. Esse risco à saúde e à segurança, esse risco à alimentação adequada, que é um direito da personalidade previsto na Constituição, salvo engano no artigo 7º, também estão sendo lesados. Então o cidadão não precisa ingerir. A empresa ela tem que tomar cuidado, a fábrica de bebidas, a fábrica de doces, elas têm que tomar cuidado com relação a isso, né? Então, houve esse entendimento dissidente nessa época. Só que ainda prevalece no STJ, foi apenas um entendimento dissidente, ainda prevalece que para configurar o dano moral, o sujeito tem que, no caso de corpo estranho, ingerir o produto, desconhecendo que ali tinha um corpo estranho e depois tomando conhecimento, entrar com a ação. E existem vários exemplos. Por exemplo, o caso... tá. Não, é porque eu estou falando aí desses exemplos, desculpa, mas me veio um aqui que é do dia a dia nosso. Que me perdoe, e nós não estamos aqui citando essa ou aquela instituição. Filas em banco. Caracteriza dano moral, porque em algumas instituições a espera, às vezes, é alguma coisa meio desuniforme. O que o senhor me fala disso? Também é uma questão que tem que ser analisada caso a caso. Porque, veja, existem normas, podem existir normas, municipais inclusive, que determinam um tempo mínimo de espera de fila em banco. Só que nesse ponto, segundo também o STJ, que é o tribunal que mais analisa essas questões, né, de legislação federal, nessa hipótese de demora com relação à legislação estadual, o banco responde nas instâncias administrativas do município, responde perante o município. Aí nós vamos ter que analisar a legislação de cada município e saber quais seriam as eventuais penalidades ou as eventuais sanções para o banco. Mas, se dessa espera surgir uma ofensa mais uma vez, direito da personalidade, nós podemos falar de dano moral. Um exemplo da jurisprudência, mais uma vez, é o caso de uma senhora que passou horas em pé na fila de um banco e ela tinha problema de saúde, problema circulatório. Isso, consequentemente, gerou prejuízos físicos para essa senhora que foram causadores de uma necessidade de indenização por dano moral. Então, o que vai ser analisado é o caso concreto, é o caso levado, o caso específico acontecido, levado ao judiciário. E neste caso, o judiciário reconheceu, lá já no STJ, firmou-se o entendimento que neste caso houve a ofensa por dano moral. Outro caso, por exemplo, de ofensa por dano moral, são em relação aos consumidores que têm dificuldade de locomoção e têm que se deslocar ou para andares superiores ou para andares inferiores ou se deslocar dentro da agência bancária sem a acessibilidade adequada. Por isso que é importante também a gente até chamar a atenção para agora da questão necessária da acessibilidade. Está na lei, né? Na lei no Estatuto do Deficiente, a necessidade de acessibilidade está no Estatuto do Deficiente, mas já é uma previsão constitucional lá de 88. Então, assim, se a instituição financeira ou qualquer outra instituição não deu o necessário atendimento para as pessoas com necessidades especiais, há aí também uma possibilidade de dano moral. Inclusive prevista em jurisprudência também. E é uma das coisas que mais se cobra hoje, que a gente vê, não está muito distante da gente aqui, mas a gente vê um deficiente não pode pegar lotação, enfim, tanta uma calçada, as ruas, às vezes, as pessoas, eu sei que tem que plantar árvore, mas algumas pessoas plantam árvore no meio da calçada.
como é que você vai transitar com uma cadeira de rodas? É interessante isso, porque veja só, o Brasil ainda é muito pródigo com relação à indenização. Se nós formos trazer o exemplo dos Estados Unidos, que já estão anos-luz à nossa frente com relação à reparação civil, e foi lá realmente que começou os casos mais emblemáticos, nós estamos muito aquém. Tanto, vamos dizer assim, tanto em termos de reclamações, o cidadão não busca seus direitos, ele não busca se informar. Ele tem medo, ele tem receio, ele se sente apequenado com relação a uma instituição financeira, a uma grande empresa. Mas, por exemplo, o caso mais emblemático de dano moral, se não me engano, está num livro clássico de Youssef Said Kahali, sobre dano moral, que é um caso de uma senhora norte-americana, que resolveu, né, esse caso é clássico, pode estar na internet, está no site, qualquer site de busca vocês vão encontrar. De uma senhora que deu o seu gato se molhou, muito frio no local, se não me engano, muito frio, ela viu aquele aparelho interessante que falava que esquentava os alimentos em 1 minuto. Resolveu esquentar o gatinho no micro-ondas, o gato explodiu dentro do micro-ondas. E ela buscou indenização contra a fabricante do micro-ondas e ganhou. Na época, não me lembro a quantia mencionada, mas foi uma grande quantia. Os Estados Unidos existe essa cultura do dano moral. Claro, nós temos que ter cuidado no Brasil para não gerar a indústria do dano moral que é tão combatida e é tão odiosa quanto qualquer outro artifício para se buscar obter ganhos financeiros sem necessariamente ter acontecido algo que justifique. Claro, nós temos que tomar cuidado para isso, tanto é que existem as excludentes que a gente falou mais cedo. Mas é necessário que o cidadão brasileiro seja mais informado. Para isso a gente repete, você falou lá no comecinho, procurem advogados, procurem os profissionais qualificados para isso. Né? É lá que vai ser feita a análise do seu caso para saber se vale ou não a pena levar em juízo. Cidadão compra um carro 0 quilômetro e por uma ou outra, alguma coisa acaba acontecendo ali. E já citei o 0 quilômetro aqui porque às vezes é comum também a gente ver uma reclamação, um rol de reclamação, e a empresa chega sempre cheia de razão. Como proceder? Se o senhor sabe algum caso, eu já vi alguns, mas eu não estou me lembrando até dos detalhes aqui, e eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, o carro 0 quilômetro. Existem 2 pontos com relação ao carro 0 quilômetro, que a gente pode tratar aqui, um como dano moral, outro como não. Mas o dano moral, por exemplo, o cidadão compra um carro 0 quilômetro, dá um problema, vai para a fábrica, volta para a concessionária, arruma o mesmo problema, volta para a concessionária. E ele fica nessa via cruz por meses, semanas, meses. Isso já foi decidido que é dano moral. Gera dano moral. Porque a Constituição prevê a proteção do direito do consumidor como direito fundamental, como direito à personalidade. Artigo 5º. Está lá na Constituição. Então, se o cidadão está sendo toda hora, está voltando à concessionária, vai e volta. Aqui na nossa cidade, por exemplo, nós temos ainda agravante de um deslocamento grande, né, com relação às concessionárias de carros novos, que aqui nós não temos. Né? Temos que se deslocar para outra cidade, enfim. É um algo a mais. Né? E o STJ decidiu que, nesse caso, cabe também dano moral. Só que, por exemplo, outro caso, o cidadão foi chamado para um recall. Aquele chamado da concessionária para consertar algum vício que está no veículo e que foi percebido depois que a pessoa adquiriu. Olha, você foi chamado porque o seu veículo tem um lote com problema. O lote do seu veículo, ele apresentou um problema, vamos supor. É comum, né? É comum vermos isso. Muito comum. Um problema na fechadura da porta direita. Ótimo. Leva o seu carro no recall, troca a fechadura sem ônus e volta. O cidadão vai entrar com dano moral porque foi chamado para um recall e comprou um carro 0 e não queria que o carro desse problema. O STJ já decidiu, nesse caso não cabe dano moral. A empresa está fazendo isso justamente para proteger o consumidor de eventuais prejuízos posteriores. Aí nós vamos lembrar, o consumidor não foi para o recall e deu um problema na fechadura em razão dele não ter ido. Ele vai entrar com a ação, ele ganha? Não, porque, igual a gente falou, culpa exclusiva da vítima. Ele foi responsável por isso. Até porque a empresa, nessa situação, está usando de toda boa fé. Exatamente. Né? Descobriu depois, evidente, claro. Exatamente. Descumprimento de contrato. Uma coisa também que não é tão distante da gente aqui. Você fez algum tipo de contrato com alguma empresa e o contrato não foi cumprido. Gera dano moral? Olha só, tem que ser analisado o caso concreto. Cita um. Por exemplo,
Seguro. Não pagamento de seguro, estando todas as prestações pagas pelo consumidor. Plano de saúde, negativa de cobertura de plano de saúde, tudo isso gera. Só que, logicamente, nós temos que ver a contrapartida do consumidor. Claro, as prestações estão pagas, está tudo em dia, não tem por que não ser pago. O descumprimento de contrato, nesse sentido, a saúde é um direito fundamental. Né? A segurança é um direito fundamental. Então, o que a gente tem que sempre lembrar é que por trás daquilo ali tem uma ofensa à pessoa. Ou à saúde, ou à segurança, ao bem-estar, à vida. Então, há um descumprimento, por trás daquilo, naquela conduta, há um descumprimento para o direito daquela pessoa. Então, o simples fato de não cumprir o contrato, a princípio, não gera dano moral. Mas se a gente for buscar mais informações ali, e olha só, há uma ofensa, não foi um contrato de seguro-saúde. Inclusive, esse caso de contrato de seguro-saúde é um caso já que o STJ reconhece como o que a gente chama, né, de dano que não precisa provar. Sim. O cidadão está com um plano em dia. Chegou, eu preciso fazer uma cirurgia emergencial. Não, você não vai fazer não, o plano não cobre. Automaticamente, o STJ já decidiu. É o que a gente chama de dano moral in re ipsa. Ele é íncito pela própria coisa, só pelo fato de existir. Já gera o dano moral. Olha, eu acho que a gente teve um programa fantástico. É evidente que nós temos outros casos que talvez a gente não tenha, dentro do nosso tempo aqui de programa, que a gente não tenha relatado. Mas eu acho que o principal a gente disse e que você tem que ter conhecimento, tem que ter a iniciativa de procurar o seu profissional de confiança, porque ele pode até te dizer, olha, isso aqui você não tem direito. Você fica pelo menos bem informado. E informação, educação, isso é fundamental para melhorar a vida de qualquer um. Aliás, educação, informação, atualização das coisas é sempre indispensável para o nosso crescimento. Eu acho que a gente tem assim colaborado aqui para isso e essa é a nossa intenção. É tanto que a cada dia a gente vê que o programa tem mais participações das pessoas até sugerindo pautas aqui para a gente. E isso é muito importante. É importante dizer também que você pode rever esse programa nosso no site da Alternativa FM. Fica lá, os programas que nós já gravamos até hoje estão lá à disposição dos senhores para rever, a todos eles. E nós estamos chegando também até a outros municípios, através da Voz News agora, que está aí com um alcance maior, e através da nossa rádio Voz News, nós também temos um alcance maior e muita gente em outras cidades. Às vezes, quando a gente encontra em algum evento, nos fala sobre isso. Portanto, acesse lá, reveja o programa. Dr. Wilson Gonzaga Neto, muitíssimo obrigado. Volte sempre aqui para que nós possamos ter outras conversas aqui, não só sobre dano moral ou outros assuntos jurídicos, outros temas jurídicos, que a gente possa levar essa informação às pessoas. Obrigado, caso o convite está aceito, né? Voltaremos mais vezes para tratar de outros temas. E só reforçando o que você falou, educação e informação são também princípios de proteção do consumidor. Está lá no Código de Defesa do Consumidor. Claro. Vamos nos educar, vamos nos informar. E sempre que necessário, procure um profissional, procure um advogado, se você se sentir desamparado. Ficamos por aqui com a edição de hoje do nosso OAB na TV. Mas daqui a 15 dias nós estaremos de volta com mais um tema para você. Com certeza, se Deus quiser. Grande abraço e até lá.